Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Chegamos na nossa 14ª videoaula e, enfim, falaremos sobre as ligações químicas, que eu já venho aí falando um pouquinho sobre elas com vocês, mas sem entrar especificamente nas ligações. Galera, então, para que a gente fale sobre as ligações químicas, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que os átomos, que os elementos químicos se combinam para formar algumas substâncias. Por exemplo, um exemplo bem simples é a molécula da água. Nós sabemos que a água é formada por duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. A gente tem a combinação dos elementos. Gente, e assim por diante. Nós temos inúmeras combinações. E como que esses elementos eles se combinam? Como que eles se unem? Através das ligações químicas. E aí a gente vai entender um pouquinho como essas ligações acontecem e quais os tipos de ligações que nós temos. Então vamos lá, galera. Primeira pergunta que a gente tem que responder: por que os átomos se combinam? Gente, como eu falei para vocês, tudo que a gente tem no ambiente são combinações de elementos. Dificilmente a gente tem algum elemento no seu estado natural. Quando a gente encontra elementos em estado natural, muitas vezes no estado gasoso, beleza? Muitas vezes elementos que são no estado gasoso, eles são elementos que não se combinam, mas nós temos os que se combinam, como por exemplo, o gás carbônico, CO2, o oxigênio que a gente respira, o O2, o nitrogênio que a gente encontra normalmente é N2 e assim por diante, tá, galera? Gente, como eu já tinha falado para vocês, a gente tem uma classe de elementos da tabela periódica que não se combina, que não se liga com ninguém, que são os gases nobres. E são esses gases que normalmente nós encontramos no seu estado natural, sem se ligar com ninguém. Que é essa galerinha aqui, ó, gente. Normalmente eles estarão plenos sem fazer nenhum tipo de ligação. Por isso que eu falei para vocês que normalmente a gente encontra esses elementos que não se ligam no estado gasoso. A gente pode encontrar eles em outro estado? Pode. Mas a forma natural dele é no estado gasoso. Beleza, gente? Galera, então a gente precisa entender algumas coisas para que a gente possa entrar propriamente dito nas ligações. E a primeira coisa que a gente tem que entender é a regra do octeto. Como assim? Gente, os elementos, eles não se ligam aleatoriamente. Eu não pego aqui um carbono, um nitrogênio, um oxigênio, joguei e deu certo. Não. Eles se ligam. A ideia da ligação é para que eles fiquem estáveis. Eles precisam ter uma configuração, eles precisam se ligar de uma forma que aquilo vai ter uma estabilidade. Porque senão não vai dar certo. Imagina ligar uma coisa nada com nada, não vai durar, não vai dar certo essa ligação. Então eles precisam fazer a ligação de uma forma em que eles estejam estáveis. E para isso, eles seguem a regra do octeto. Então, os elementos se ligam com o intuito de ficarem estáveis. E o que é essa estabilidade? Gente, a estabilidade nada mais é do que ter 8 elétrons na última camada, que seria a camada de valência. Beleza, gente? Lembra que eu falei para vocês que os gases nobres, eles são os invejados da tabela periódica? Todo mundo quer ser um gás nobre. Por quê? Porque no seu estado natural, eles já apresentam 8 elétrons. É por isso que eles não se ligam a ninguém. Eles não precisam se ligar, eles estão plenos, super estáveis. Beleza, gente? Os outros elementos, eles vão se ligar para que eles tentem chegar... Tentem não, né? Porque eles vão chegar. Para que eles cheguem nesse estado maravilhoso pleno, igual dos gases nobres, que é com 8 elétrons na camada de valência. Por isso que o nome da regra que baseia toda a ligação química é a regra do octeto, porque a ideia é chegar em 8 elétrons na camada de valência. Beleza, gente? Gente, lembrando que a camada de valência é a última camada, tá? Galera, outra coisa que eu já tinha adiantado um pouquinho para vocês é que nem todos vão seguir a regra do octeto. Por quê? Existem algumas anomalias. Então, alguns elementos não vão precisar ter 8. Gente, os principais exemplos que nós temos é o hidrogênio, o hélio, o boro e o alumínio. Gente, o hidrogênio e o hélio é bem fácil, né? Assim, um tem um e o outro tem dois. Deixa eu colocar aqui na tabela. Ó, um tem um e o outro tem
2 elétrons. Então, assim, é óbvio que eles não vão chegar a 8, né? Eles vão ficar estáveis de uma forma diferente. Ai, Laresca, como que eu vou fazer para saber? Eu tenho que decorar todos os elementos? Não, gente. Com o tempo, a gente vai pegar os elementos que são mais comuns de apresentar essa anomalia. Como eu falei para vocês, hidrogênio e hélio normalmente são os mais cobrados, principalmente o hidrogênio, tá? O hidrogênio, gente, ele fica estável com 2 elementos, com 2 elétrons. Então, ele já tem um, vai fazer mais uma ligaçãozinha, tá pleno. Beleza, gente? Mas a gente vai falar isso com mais calma. E dependendo, se for um elemento, tipo, sei lá, não sei, gente, um elemento abstrato, sei lá, um elemento diferente, que não é muito comum, o exercício vai te dar isso, beleza? Então, não se preocupem em relação a isso. Gente, então, como nós já falamos também, aqui vale a gente lembrar, olha só, galera, aqui a gente tem a configuração da tabela daquela forma que eu mostrei para vocês, de metais de transição, de semimetais, de não metais. Por quê? Porque agora, quando eu falo em ligação química, vai ser de extrema importância eu saber se é um metal, se é um não metal, se é um halogênio, quem é aqui. Beleza, galera? Então, nós temos 7 períodos, que são as linhazinhas horizontais. Cada elemento que se encontra em determinado período vai apresentar o mesmo número de camadas eletrônicas. Então, primeiro período, uma camada. Segundo período, 2 camadas. Terceiro período, 3 camadas. E assim por diante, beleza? E todos os elementos da mesma família, que tá elétrons, mas são elementos, tá, galera? Todos os elementos da mesma família apresentam o mesmo número de elétrons na última camada. Galera, isso é muito importante a gente saber. Por quê? Eu já falei também um pouquinho com vocês sobre isso na nossa última aula, mas olha só. Se eu tenho aqui, ó, família dos halogênios, família 7A. Galera, eu tenho 7 elétrons na camada de valência. Para eu ficar com 8, é muito mais fácil eu ganhar um elétron ou compartilhar, enfim, mas eu ter um elétron a mais do que eu doar 7, vocês concordam comigo? Assim como para os elementos que estão na camada 1 e 2, é muito mais fácil eles doarem para que eles fiquem com 8 e eles vão ficar, porque a camada de cima vai ter 8, do que eles ganharem 7 ou ganharem 6. Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer? Então, assim, a gente entender como que tá organizada a tabela periódica é de extrema importância, facilita a nossa vida. Hora de analisar o tipo de ligação que vai ser feito. Beleza, galera? Então, só pra gente lembrar, aqui a gente tem os não metais, que inclui hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre e o selênio, que é essa galerinha que tá em verde. Aqui nós temos metais alcalinos terrosos, metais de transição, sendo que aqui a gente tem os lantanídeos e aqui os actinídeos. Logo aqui do lado, fazendo tipo uma escadinha, nós temos os metais representativos, depois os semimetais, pedacinho aqui de novo dos não metais, halogênios e gases nobres. Beleza, galera? Gente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de ligações que nós temos. Eu acho que nós não vamos falar sobre todas hoje, para não ficar muito pesado, mas nós vamos começar a conversar sobre. Gente, então nós temos ligações iônicas, ligações covalentes e ligações metálicas. Galera, ligações iônicas. As ligações iônicas, elas se dão entre metais e não metais. Então, galera, olha a importância da tabela. Eu já sei que se ela se dá de metais e não metais, eu vou ter essa galera do lado de cá ligando com a galera do lado de cá, que é a galera que tem poucos elétrons com a galera que tem muitos elétrons. Simples, beleza? Então, nós temos 2 átomos se aproximando e aí ocorre uma transferência de elétrons de um átomo para o outro. Então, eu tenho, vou dar um exemplo, 2 aqui e 6 aqui. Não tenho dedo suficiente para isso, mas tudo bem. 2 aqui, 6 aqui. O que vai acontecer? Um vai doar para cá, o outro vai doar para cá. Pronto, aqui ficou com 8 e esse daqui também vai ficar com 8. Que a gente vai para a camada de cima. Beleza, gente? Foi mais ou menos? Gente, os metais, eles apresentam uma característica de doar elétrons. A gente fala que o metal ele tem caráter positivo, ele é um cátion.
Então, ele doa. Os ametais ou não metais recebem elétrons. Eles apresentam um caráter negativo. Galera, olha só. Nós temos metais, metais e metais de transição, certo? Aí aqui nós temos os semimetais, que não tá nem lá nem cá. Aqui a gente tem os não metais, os halogênios e os gases nobres. Gente, esses aqui normalmente serão os que irão receber. E os metais serão os que irão doar. Beleza, gente? E aí aqui a gente tem dois exemplozinhos. O Na, NaCl, na verdade tem 4, né? NaCl, K2S, MgO, CaBr2. Então, vamos fazer aqui juntos, vamos pensar juntos sobre esses elementos. Então, vamos para a tabela. Nós temos o Na e o Cl primeiro. Então, vamos lá. Cadê o Na e o Cl? Na, sódio tem 11. Cl tem 17. Então, vamos fazer aqui, gente. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa que a gente tem que fazer, ir para a tabela periódica. Então, vamos lá. O Na. Aonde está o Na? Aqui, ó. Sódio. Beleza? Então, o sódio está na 1A. Logo, ele vai apresentar um elétron. Beleza? Na camada de valência. Agora, o cloro. Cadê o cloro? Aqui o cloro. O cloro está na 7A. Então, galera, eu sei que o Na tem 1 na última camada e o cloro tem 7. O que vai acontecer aqui? O Na vai doar o seu elétron para o cloro. Beleza, gente? Galera, a gente normalmente representa dessa forma aqui. Primeira coisa importante, ligação iônica. Sempre vai sair uma setinha de quem tá doando para quem tá recebendo. Aqui a setinha tá assim, mas normalmente a gente faz essa setinha meio que abraçando esse elétron. E os elétrons, eles são representados por bolinhas. Então, o Na tem 1, uma bolinha. O Cl tem 7, 7 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Ah, eu não sei, não lembro por que o Na tem 1 e o Cl tem 7. Galera, faz a distribuição eletrônica, faz diagrama de Pauli. Beleza? Esse macetezinho da gente ir aqui na tabela e ver em qual família ele tá, como eu falei para vocês, é um macete, é para facilitar. Mas se você tá confuso, não tá entendendo, faz distribuição eletrônica. Beleza, gente? Então ele ficaria com essa carinha. Gente, o outro exemplo que a gente tem é o K2S. Vamos ver aqui. K2S, onde é que a gente tem o K? Ó, o S tá aqui no 6. O K provavelmente vai estar por aqui, né? O K tá no 1. Olha só, gente. Então eu tenho. Deixa eu voltar aqui. Eu tenho 2 Ks com 1, certo? E eu tenho um S com 6. Gente, como que isso vai ficar? Deixa eu fazer aqui para vocês. Galera, então ficaria mais ou menos assim. Olha só, o K tem 1, então eu tenho 2 Ks. Um K com um elétron, o outro K com seu outro elétron. O S vai ter 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, eu poderia ter representado esses dois aqui um do ladinho do outro? Poderia, só que aqui nessa representação colocou um em cima e o outro do ladinho, sem nenhum problema. Gente, então esse K vai doar um elétron para o S e esse K vai doar um elétron para o S. Por isso que eu tenho K2S. Beleza, gente? Eu vou pedir para vocês fazerem o MgO e o CaBr em casa, beleza? E aí a gente conversa mais um pouquinho sobre isso. Gente, a ligação iônica, ela normalmente acontece entre sólidos com alto ponto de fusão e de ebulição, solúveis em solventes polares. Gente, a ligação iônica é uma ligação muito forte, beleza? É uma ligação extremamente forte. Gente, vamos falar mais um pouquinho, então, sobre a ligação, sobre as ligações e agora sobre a metálica. Gente, a ligação metálica, eu acho que é a mais fácil que tem de entender, porque ela acontece entre metais. Por exemplo, numa barra de ferro, só existe o elemento ferro e eles se mantêm unidos, certo? Como que a gente só tem ferro e aquilo se mantém junto? Através de ligações metálicas, beleza? Os metais, eles têm a capacidade de doar elétrons, logo são cátions, como nós já falamos. Mas aí vocês devem estar pensando, mas
aí todo mundo dá elétrons, como que isso acontece? Gente, na ligação metálica, a gente tem uma teoria à parte, que é chamada de teoria do mar de elétrons, ou teoria da nuvem de elétrons. Então, os elétrons, eles ficam, a gente pode dizer que eles ficam dispersos, eles ficam soltos entre os átomos. Por isso que é chamado de mar de elétrons, ou nuvem de elétrons. Então, o átomo, que está na sua forma fundamental, que é aquilo que a gente vê na tabela periódica, ele é atraído por esse cátion. No caso, um metal que já perdeu elétron. No meio desses elétrons livres, vai ter esses elementos. Então, um perde e é atraído, aí o outro perde e é mais ou menos isso, gente, forma uma rede. Beleza? Os livros costumam dizer que formam um retículo cristalino. É mais ou menos isso daqui que acontece, galera. Então, a gente tem cátions, que são metais, e ele se torna um cátion quando ele perde um elétron. Então, ele está normalzinho, perdeu um elétron, ele vai ter mais prótons. Logo, ele é um cátion. Beleza? A gente vai ter alguns que já terão perdido esses elétrons e outros ainda não. Por isso que fica com essa característicazinha aqui. E aí, um é meio que atraído pelo outro. Gente, isso aqui forma literalmente uma rede, tá? E eu sei que é complexo de entender, mas o que é importante a gente saber? Que é o que comanda a ligação metálica é a teoria do mar de elétrons. Quando eu tenho dois metais, com certeza eu tenho uma ligação metálica. E aí isso acontece devido à teoria do mar de elétrons ou nuvem de elétrons. Beleza, gente? Galera, essa rede de elétrons, ela pode se dar de algumas formas diferentes. Então, os compostos metálicos, eles se agrupam e formam... Detalhe, gente, esse agrupamento é de forma organizada, tá? Não é aleatório. E formam esses retículos cristalinos com características diferentes. Os principais tipos que nós temos é o cúbico de corpo centrado, que é esse daqui, chamado de CCC. Nós temos o cúbico de faces centradas, chamado de CFC. E o hexagonal compacto, chamado de HX. Esses são os três principais, mas existem outras formas, beleza, galera? Gente, as ligações metálicas, elas explicam as características dos metais. Os metais são elementos com alta densidade, com pontos de fusão e ebulição altos. Por quê? Porque as moléculas estão extremamente juntas. A condutibilidade, eu adoro essa palavra, sempre falo errado. Condutibilidade térmica e elétrica dos elétrons se dá porque esses elétrons estão livres, então é mais fácil de passar a corrente elétrica devido a essa rede que é formada. Então, gente, todas as características, todas não, mas as principais características dos metais se dá devido ao tipo de ligação que eles fazem. Beleza, gente? Galera, então a gente vai parar a aula de hoje aqui. A gente vai deixar para falar sobre a ligação covalente na próxima aula. E a gente vai fazer alguns exercícios sobre isso para que vocês peguem bem, para que não fique nenhuma dúvida, beleza, gente? Então, por hoje é isso. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. E a gente está quarta-feira juntinhos pelo Zoom para poder tirar as dúvidas, beleza, gente? Então, um beijo para vocês e até a nossa próxima videoaula.